Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e hoje nós vamos tratar sobre um caso clínico de arritmia cardíaca, tá? Essa condição clínica aí tão temida por muitos plantonistas nas urgências e emergências da vida, tá? Então o caso clínico que a gente vai ver hoje é o da dona Cleonice. Ela tem 76 anos, foi admitida aí na unidade de terapia intensiva, onde você mesmo estava de plantão. E a queixa dela era de queixa de palpitação de início súbito. Foi realizado um eletrocardiograma ainda com essa paciente na emergência, e lá na emergência foi sugerida aí uma taquicardia de origem ventricular, por isso essa paciente foi transferida aí para a unidade de terapia intensiva. Ela era portadora de doença arterial coronariana crônica, com passado aí de cirurgia de revascularização e angioplastia com implante de stent. Era também portadora de hipertensão arterial sistêmica, né? Fazia uso contínuo de succinato de metoprolol, né, 50 mg ao dia, ramipril com hidroclorotiazida, né, 5/12,5, AS e rosuvastatina. Então, uma paciente aí que estava aí bem medicada, né, do ponto de vista cardiovascular. No exame físico, né, ela queixava-se de intensa palpitação, se encontrava com uma pressão arterial de 140/70, a ausculta cardíaca mostrava um ritmo cardíaco regular, né, porém taquicárdico, uma ausculta respiratória limpa. Então, nota-se aí que essa paciente não apresentava nenhum sinal de instabilidade hemodinâmica, né? Isso é muito bom diante aí de uma paciente com uma suspeita de uma taquicardia ventricular. E aí, dona Cleonice realizou o eletrocardiograma que mostrava aí esse traçado, né? Você nota aí que tem um ritmo regular, né? O QRS ele é alargado, ou seja, ele tem mais de 120 milissegundos, né? Mais de 3 quadradinhos de duração. Então a gente está diante aí de uma taquiarritmia regular de QRS alargado. 80% das vezes, né, que a gente estiver diante desse traçado eletrocardiográfico, a gente vai estar diante aí de uma taque ventricular. Mas 20% das vezes a gente pode estar aí diante de uma taque supra com aberrância, tá? E o que seria aí essa aberrância? A aberrância de condução nada mais é que um bloqueio de ramo, né? Então a gente vai ter aí o paciente que pode ter um bloqueio de ramo prévio e de repente ele faz uma taquiarritmia e aí essa taquiarritmia se apresenta com QRS alargado. Ou então esse paciente ele não tem bloqueio de ramo prévio, mas ele tem um bloqueio de ramo, né, que é frequência dependente, ou seja, quando a frequência cardíaca se eleva, atinge um determinado patamar, esse paciente apresenta um bloqueio de ramo e aí o QRS apresenta-se alargado, tá? Então aí diante desse cenário, né, de um ataque cardíaco QRS alargado, ritmo regular, a gente pode ter um ataque ventricular, que é a maioria dos casos, ou a gente pode ter aí um ataque supra com aberrância. Existem dois critérios que a gente pode utilizar para diferenciar ataque ventricular da taquicardia supraventricular com condução aberrante. São os critérios de Brugada e os critérios de Verechey, tá? Então aqui, só para mostrar a vocês, né, que o bloqueio de ramo esquerdo, né, ele se apresenta aí com QRS alargado, e aí o paciente ele pode apresentar esse bloqueio de ramo previamente à taquicardia, tá? Ou então ele apresenta o bloqueio de ramo esquerdo, muitas vezes, diante de uma taquicardia, né, diante de uma taquicardia que a gente chama de bloqueio de ramo frequência dependente. E pode ser também aí bloqueio de ramo direito, né? Que aí a gente tem uma outra morfologia do QRS, mas o QRS também ele vai ter aí mais de 120 milissegundos de duração, ou seja, mais de 3 quadradinhos, tá? Então aqui estão os dois critérios, né, que eu falei anteriormente, o critério de Brugada, mais à sua esquerda, e o critério de Verechey aí mais à sua direita. São critérios que a gente utiliza para diferenciar se aquela taquicardia de QRS alargado, ela é de origem ventricular ou se ela é de origem supraventricular. Na prática, o que eu mais utilizo é o critério de Verechey. A meu ver, o critério de Verechey ele é mais prático. Por quê? Porque a gente vai olhar uma derivação, que é a derivação AVR. E olhando a derivação AVR, a gente já pode aí definir se essa taquiarritmia de QRS alargado ela é de origem ventricular e pronto, já está definido. Então, por exemplo, a gente olha a AVR. Se a AVR ela iniciar com onda R, iniciando com onda RVR, então nós estamos diante de um ataque ventricular e não se investiga mais nada, já se trata como um ataque ventricular. Se não,
a gente vai ter que olhar os outros critérios, tá? Mas olha só, se eu estou diante de uma taquicardia de QRS alargado, que 80% das vezes ela já é ventricular, eu olho o AVR, e AVR ele tem R puro, então há de concordar comigo que a chance dessa taquicardia ser ventricular é mais alta ainda, ou seja, é mais que 80%. Então aí a gente já trata como uma taque ventricular. Se não, aí se você quiser realmente ver critério a critério, aí vai ter que seguir esse fluxograma, seja lá nos critérios de Verekay, seja também lá nos critérios de Brugada. Então, Brugada ou Verekay, tanto faz, você pode utilizar um critério ou outro para diferenciar a taque ventricular da taquicardia supraventricular com condução aberrante, tá? Então, se a gente olhar aí o eletrocardiograma da dona Cleonice, a gente vai ver a VR, né? O critério de Verekay, o primeiro critério é olhar a VR. A gente olha a VR e tem um R puro, né? Então, esse aí já mostra pra gente que é realmente uma taquicardia ventricular. O pessoal lá da emergência acertou, né? Suspeitaram de uma taque ventricular e aí eles acertaram realmente é uma taque ventricular. A gente vê aí porque a VR já se mostra aí com R puro, tá? Muito bem. Existe também uma forma, né, se você ainda tiver na dúvida ou se você não tem muita experiência com eletrocardiograma, existe uma forma que você pode diferenciar ataque ventricular da ataque supraventricular com condução aberrante, fazendo um teste terapêutico com adenosina. Mas atentar para o seguinte, primeiro, o paciente tem que ter uma taquicardia de QRS largo, ritmo regular. E segundo, obviamente, ele tem que estar estável do ponto de vista hemodinâmico. Porque se ele estiver instável, né, qualquer taquiarritmia com estabilidade hemodinâmica, a gente sabe que a conduta é a cardioversão elétrica, tá? Então, para a gente fazer o teste terapêutico com adenosina, a gente tem que ter certeza de que o ritmo é regular. Então, o ritmo lá é regular e o paciente está estável, né? A gente pode fazer o teste com adenosina. Por quê? O que faz a adenosina? A adenosina, ela faz um bloqueio temporário no nó atroventricular. Imagine que essa arritmia é de origem ventricular. Ou seja, por exemplo, é um mecanismo de reentrada, né, no miocárdio ventricular. Se a gente faz adenosina que vai agir lá em cima no nó atroventricular, nada vai acontecer nessa arritmia. Então você faz adenosina, né, e nada, absolutamente nada acontece. Agora, se essa arritmia ela for supraventricular e tiver uma condução aberrante, concorda que ela tem que passar pelo nó atroventricular? Se ela tem que passar pelo nó atroventricular, quando a gente faz adenosina, alguma coisa vai acontecer. Eu sugiro que toda vez que você for fazer adenosina, né, além do paciente estar monitorizado lá naquele monitor multiparâmetro, você também rode um eletrocardiograma no mesmo momento que faz a adenosina. Por quê? Porque você vai ter ali um retrato, né, muito melhor do que o monitor para você analisar o que está acontecendo. Se esse paciente tem uma taquicardia supraventricular, sendo conduzida de forma aberrante, e, por exemplo, for uma taquicardia por reentrada nodal, a adenosina ela vai reverter essa taquiarritmia. Se for qualquer outra arritmia que dependa do nó atroventricular para se sustentar, e a gente usa adenosina e essa adenosina ela bloqueia o nó atroventricular, essa arritmia ela vai reverter instantaneamente, tá? Agora, se for uma outra arritmia, né, lá de cima, um flutter, um ataque atrial, alguma coisa que esteja sendo conduzida de forma aberrante, aí o eletrocardiograma, na hora que você for rodar lá junto com a adenosina, né, vai fazer um bloqueio atroventricular temporário, né, o QRS ele vai abrir e aí você vai poder analisar a linha de base e chegar em uma definição de que tipo é essa arritmia, se ela é um flutter atrial, se é um ataque atrial, que tipo de arritmia pode ser que esteja sendo conduzida ali com condução aberrante. Então o macete é esse. A adenosina ela só deve ser feita naquelas taquicardias, né, de QRS largo. No caso, para diferenciar se é ventricular da supraventricular, tá? A gente sabe que a adenosina pode ser feita aí nas taquicardias paroxísticas supraventriculares, mas também a gente pode utilizar nas taquicardias de QRS largo, ritmo regular, para diferenciar se é ataque ventricular, se é ataque supraventricular com aberrância. Mas sempre o paciente, né, tem que ter o ritmo regular, tem que estar estável do ponto de vista hemodinâmico para a gente poder fazer esse teste terapêutico, tá certo? Nunca fazer adenosina quando o QRS ele for irregular. Se o RR for irregular, a gente nunca deve fazer, porque se o RR for regular e a gente tiver, por exemplo,
um ataque cardíaco de QRS largo, o ritmo irregular, a gente pode estar aí diante de uma ataque ventricular polimórfica, que geralmente cursa aí com instabilidade hemodinâmica, se ela for sustentada, ou a gente pode estar diante aí de uma fibrilação atrial pré-excitada, né, que é uma FA com Wolff, que nesse caso também geralmente cursa aí com instabilidade hemodinâmica, aí mesmo a gente não pode fazer adenosina de forma alguma, senão a gente tende até a piorar o quadro do paciente, tá? Então a sugestão que a gente faz é o seguinte, está lá diante de um ataque arritmia de QRS largo, né? Se o ritmo for irregular, aí você não tem que fazer adenosina, né? Você está aí diante talvez de uma ataque ventricular polimórfica ou uma FA pré-excitada, então a gente não faz adenosina, tá? Então trate como ataque ventricular ou como FA pré-excitada, aí vai depender da morfologia do QRS para identificar, né, quem é quem. Agora, se é um ataque cardíaco de QRS largo, de ritmo regular e o paciente está estável, aí sim a gente pode fazer aí o teste terapêutico com adenosina. Se nada acontecer, estamos diante de um ataque ventricular. E se alguma coisa acontecer, né, aí a gente vai analisar lá o eletrocardiograma, porque sempre vai fazer o eletro junto com a adenosina, e aí você vai poder aí tratar de acordo com a arritmia que ali for apresentada no eletrocardiograma, tá? Então, dentre as taques ventriculares, a gente tem aí, né, as extrasístoles ventriculares, a gente tem o ritmo idioventricular acelerado, nada mais é que um ritmo de escape ventricular, só que com a frequência mais alta, geralmente ali em torno de 40 até 100 batimentos por minuto. E nós temos também, né, as taques ventriculares, que são taquicardias de QRS largo, né, frequência, claro, acima de 100 batimentos por minuto, que para ser taquicardia tem que ter a frequência acima de 100 batimentos por minuto. E aí vem aí dois grandes grupos, né? Elas podem ser sustentadas e não sustentadas, né? O que seria uma taquicardia ventricular sustentada? E isso aí vale para qualquer outra taquicardia, outra taquiarritmia. Sustentada é toda a taquicardia que ela ou dura mais de 30 segundos, né? Ou se ela dura menos de 30 segundos, ela cursa com instabilidade hemodinâmica, tá? Então o que é uma ataque ventricular sustentada? É uma taquicardia ventricular, né? Ou seja, QRS largo, que dura mais de 30 segundos, ou quando ela dura menos de 30 segundos, ela causa instabilidade hemodinâmica, seja aí uma síncope, né? Seja aí uma desorientação, alguma coisa que mostre que houve baixo débito cardíaco, tá? Então isso aí é uma ataque ventricular sustentada. E o que seria uma ataque ventricular ou uma taquicardia aí não sustentada? Né? Não sustentada é o contrário, ou seja, dura menos de 30 segundos e em nenhum momento cursa com instabilidade hemodinâmica. Aí nós estamos diante de uma taquicardia não sustentada, tá? Muito bem, o tratamento aí na emergência, né, da taquicardia ventricular monomórfica sustentada, que é o caso aí da dona Cleonice, do caso clínico, né, ela tem uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Monomórfica por quê? Porque o QRS ele se repete, né, em todo o batimento, né, então, ou seja, é monomórfica, é sustentada, porque, claro, que está aí durando, né, muito tempo, né, ela já subiu para a UTI com essa taquiarritmia, então é uma taquiarritmia sustentada, tá? Só que é estável, né? Ela não cursou em nenhum momento com instabilidade hemodinâmica, pelo menos não há nenhum relato. Se por acaso o paciente chega com uma ataque ventricular monomórfica sustentada, né, instável hemodinamicamente, ou seja, qualquer sinal aí de baixo débito cardíaco, a gente já sabe que o tratamento imediato é a cardioversão elétrica. Se o paciente tem pulso e tem instabilidade, é uma cardioversão elétrica. Tem que ser sincronizada nesse caso, né, porque tem pulso, então é a cardioversão elétrica sincronizada. Começando aí no aparelho monofásico, né, com 100 joules, né, e subindo, se não, caso não haja reversão, 100, 200, 360 joules. Ou então no bifásico começa aí com 50 joules e vai subindo, né, à medida, né, que não houver aí a cardioversão elétrica, tá? Então, instabilidade hemodinâmica é igual a cardioversão elétrica, tá? No caso aí é uma cardioversão elétrica sincronizada. Se não tiver pulso, aí está diante de uma parada cardíaca e tem que ser uma desfibrilação, tá certo? Muito bem. Então o paciente chega na emergência com uma TV sustentada, né, monomórfica sustentada, e foi realizado o eletrocardiograma de 12 derivações, tá? E no caso dela, ela estava estável do ponto de vista hemodinâmico, né? Tem algum problema de proceder à cardioversão elétrica? Não, né? Faz lá a sedação, analgesia,
pode fazer a cardioversão elétrica sincronizada, mesmo ela tendo estabilidade hemodinâmica. Mas pode ser tentada aí a cardioversão química, né? Existem duas drogas, que é a amiodarona e a lidocaína. A amiodarona tem um índice de reversão aí mais alto do que a lidocaína. A gente faz geralmente 300 mg IV em 30 minutos, né? São 2 ampolas de amiodarona diluída aí em 200 ml mais ou menos de soro glicosado, correr aí de 30 minutos a 1 hora. Essa é a dose de ataque e depois é feita aí uma dose de manutenção também. A lidocaína, mesma coisa, pode ser utilizada, mas geralmente a gente deixa a lidocaína como uma segunda opção. Caso não haja a reversão química com a amiodarona, a gente pode tentar aí até depois fazer a lidocaína, tá? Já é mais difícil aí a infusão da lidocaína, né? É feita aí uma dose de ataque, depois também é feita aí uma dose de manutenção da lidocaína, tá? Muito bem, a amiodarona, depois que você faz a dose de ataque de 300 mg, né, ocorrendo aí a cardioversão química, a gente depois deixa uma dose de manutenção intravenosa, né, de 900 mg aí nas 24 horas, tá certo? Se for feita aí lidocaína, aí a lidocaína ela é feita já em outra dose, né, também de manutenção, varia aí de 1 a 4 mg por minuto, né, no total aí máximo de 300 mg de lidocaína. Só lembrar o seguinte, né, tem que tentar aí, toda vez que a gente vai fazer a amiodarona no paciente, é bom dar uma medida aí no QT do paciente, né? Por exemplo, fez a dose de ataque de amiodarona, reverteu ao ritmo sinusal, mede o QT do paciente, se o QT estiver normal, aí faz a infusão contínua de amiodarona para manutenção, tá? Por quê? Porque a amiodarona, ela larga QT, então é uma droga aí contraindicada em quem tem QT largado. Então a gente vai fazer aí uma manutenção de amiodarona, é bom olhar o QT desse paciente. Aqui é um outro caso, né, uma taquicardia ventricular polimórfica sustentada, né? Aí polimórfica por quê? Porque o QRS ele muda de morfologia, batimento a batimento, tá certo? Geralmente ela é dramática, ele cursa com instabilidade hemodinâmica. O paciente que chega com uma TV polimórfica sustentada, ele chega instável, né? E esse paciente precisa ser cardiovertido imediatamente, tá? Eu disse geralmente chega instável, não quer dizer que sempre chega instável, tá? Mas aí diante da instabilidade tem que ser feita a cardioversão, só que tem um detalhe, né? É a única cardioversão, né, que a gente faz num paciente instável, com pulso, né, que a gente não sincroniza o choque, né? Todos os demais pacientes que chegam com uma taquicardia com pulso, a gente faz uma cardioversão sincronizada. A única que a gente faz desfibrilação, ou seja, não sincroniza o choque, é a TV polimórfica, porque devido à diferença morfológica do QRS, o aparelho não consegue sincronizar o choque, então geralmente a gente choca mesmo de forma não sincronizada, como se fosse uma desfibrilação. E aí a gente utiliza aí uma carga um pouquinho mais elevada na TV polimórfica, né? A gente utiliza aí 200 a 300 joules logo de cara. E no caso, a gente tem que depois avaliar, depois da cardioversão, tem que avaliar o QT desse paciente. Por quê? Porque os pacientes portadores de TV polimórfica, eles são divididos em 2 grandes grupos, né? Aquele grupo que eles têm um QT normal e aquele outro grupo que tem um QT alargado, tá? Esses pacientes que têm o QT alargado e evoluem com uma taquicardia ventricular polimórfica, a gente chama isso aí de torsade de Points, tá? Ou torsade de Points, como muita gente fala por aí, tá? Então, TV polimórfica, né, oriunda de um paciente que tinha previamente um QT longo, um QT alargado. O que seria um QT alargado? Seria um homem com mais de 450 milissegundos de QT, ou então uma mulher com mais de 470 milissegundos de QT. Tá? Então, para mulher acima de 470, para homem acima de 450, já seria aí um QT alargado. Tá? Então, taquicardia polimórfica oriunda de QT alargado, torsade de Points. Tá? E aí a gente vai ver que o tratamento, né, vai diferenciar muito de uma taquicardia para outra taquicardia, né? Ou seja, de uma origem, né, ou seja, do QT normal para o QT alargado. Tá? Então, aí, lembrando que a cardioversão elétrica é um pouquinho mais alto, o choque, né, na taquicardia ventricular polimórfica, comparado com a monomórfica. E aí a gente vai fazer o seguinte, revertida a ataque ventricular polimórfico, a gente vai medir o QT. Se o QT for alargado, a gente tem que pensar em causas de QT alargado. As principais causas de QT alargado são as hipos, né,
hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, tá? Distúrbio eletrolítico. Então, hipomagnesemia, hipocalemia e hipocalcemia. Ou então alguma droga, né? Alguma medicação. As mais utilizadas que a gente vê no dia a dia aí são os antipsicóticos, né? Doses altas de antipsicóticos, doses de antidepressivos também, né? Que está em voga aí a hidroxicloroquina, mas é difícil a gente ver aí QT alargado dos pacientes que usam hidroxicloroquina porque usa por curto período, né, a hidroxicloroquina. Mas a azitromicina também, alguns antibióticos podem alargar QT, mas geralmente são drogas assim de uso contínuo, como os antipsicóticos e os antidepressivos, tá? Então, se o paciente estiver utilizando alguma dessas drogas, né, essa droga ela precisa ser retirada da prescrição do paciente, ele não pode mais utilizar porque está aí alargando QT e pode aí levar aí quadros de taquicardia ventricular polimórficas gravíssimas, inclusive aí com um quadro até de podendo evoluir para a fibrilação ventricular, né? Degenerar para a fibrilação ventricular. Tá? E aí o paciente tem lá, a gente já viu que tem um QT alargado, a gente vai avaliar lá, né, distúrbio eletrolítico do paciente, vai avaliar também medicações. E como é que a gente vai tratar? A gente vai fazer magnésio para esse paciente. Então a gente vai fazer aí 4 ml de magnésio diluído em 5 minutos, magnésio, sulfato de magnésio a 50%, né? A gente vai pegar 4 ml de sulfato de magnésio a 50%, vai diluir e fazer em 5 minutos, a gente pode repetir em 15 minutos, vai checar o magnésio desse paciente, se o magnésio dele estiver baixo, ou seja, se ele tiver aí, nós estivermos diante de uma hipomagnesemia, a gente vai fazer a reposição de magnésio aí 20 mg por minuto, até o magnésio chegar no limite máximo de referência. Então, por exemplo, vamos supor que lá na referência lá do laboratório seja o magnésio de 1,7 a 2,6 e o paciente está com menos de 1,7 de magnésio, a gente vai fazer uma reposição de magnésio até o magnésio do paciente chegar próximo ali de 2,6, que é o valor limite máximo de referência, tá certo? E se esse paciente não tiver o QT alargado? Muito bem, ele tem uma TV polimórfica, foi revertida, eu medi o QT e o QT é normal. Aí nesse caso o tratamento é com amiodarona. Vê como muda. No QT alargado, eu não posso usar amiodarona de jeito nenhum, porque a amiodarona é uma das drogas que alarga QT. Tá? Inclusive, na investigação lá do QT alargado, tem que ver se esse paciente toma algum antiarrítmico, como, por exemplo, a amiodarona, né? Existem outros antiarrítmicos, a propafenona pode alargar o QT. O sotalol é uma droga que alarga muito QT, comumente aí. Então, se o paciente tiver aí o QT alargado, essas medicações aí que tiverem aí, que alargam QT, precisam aí ser retiradas da prescrição do paciente, tá certo? E no caso do paciente com QT normal, a droga é a amiodarona. Então a amiodarona é feita no paciente com TV polimórfica, né, oriunda aí de um QT normal, e ela não pode ser feita de jeito nenhum se o paciente tiver um QT alargado, tá certo? Muito bem, esse aí então era o caso clínico de hoje, né? Dona Cleonice se apresentou aí com uma TV monomórfica sustentada, estável hemodinamicamente, né? A conduta, como a gente viu lá, poderia ter sido feita ali a amiodarona lidocaína, né? De preferência aí a amiodarona e deixar a lidocaína como uma segunda opção, tá? Espero que tenham gostado aí desse caso clínico. Um abraço e até a próxima.